Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre todos vocês nessa noite. Amém? Que bom encontrá-los, que bom vê-los. Alguns já de tantos anos, né? Alguns que já conheço aí há mais de 20 anos e outros que talvez estão vendo hoje pela primeira vez aqui neste lugar. Já há algum tempo desejava estar com vocês e assim que apareceu essa oportunidade de estar aqui em Belo Horizonte com disponibilidade, ainda mais no culto de ceia, né? Eu falei, bom, é um dia oportuno para a gente estar juntos e podemos juntos celebrar a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pela história que construímos juntos, né? 11 anos neste lugar, que eu comecei o meu ministério pastoral, bem, né, lá tão distante do ano de 1999, né? Eu tomei posse dia 9 de janeiro de 2000, e foram, para mim, anos muito abençoados, grandes experiências espirituais. Uma boa parte de vocês que estão aqui passaram comigo aqui esses 11 anos, né? Construímos uma família, um lugar amoroso, e eu sempre tenho entendido que há algumas coisas que são responsáveis, né, pelo crescimento nosso, pelo avanço, e não tenho dúvida de que uma das coisas que mais contribuíram para o meu crescimento foram as pessoas com quem eu me relacionei no decorrer desse tempo. A gente cresce à medida que está com pessoas, à medida que nós nos relacionamos com pessoas. Quem tem o hábito de se relacionar muito com pessoas, cresce. Quem tem o hábito de se fechar, ele diminui a cada momento. Porque, de uma forma muito interessante, eu já escrevi uns 2 livros aí, pretendo escrever alguns outros, mas se eu fosse escrever um livro sobre as minhas grandes experiências espirituais, as maiores experiências espirituais, elas seriam exatamente nos meus 11 primeiros anos de ministério neste lugar. E eu tive aqui experiência de tudo enquanto foi tipo, sorte, gênero, não é? Mas eu me lembro de uma delas, que é bem complicado para alguns, que às vezes é um pouco mais religioso, né? E eu estava passando por um tempo meio complicado e precisando de uma resposta de Deus, precisando que Deus falasse comigo, e eu não conseguia ouvir a voz de Deus em lugar nenhum. Nada falava, abria a Bíblia, né? Tentava, nada dava certo, até que eu saí aqui, não me lembro bem para qual desses comércios, fui fazer uma compra, e quando eu saí eu me deparei com um bêbado, mas muito bêbado, e custando a ficar em pé, e ele parou diante de mim, e aquele bêbado falou comigo exatamente a resposta que eu esperava de Deus. Pode parecer uma coisa de louco, né? Mas eu entendi que Deus usa tudo e todos. Não tem limite para Deus. E aquele bêbado parou diante de mim e as falas dele, o que ele dizia, não fazia conexão nem sentido para ele e nem para as pessoas que estavam ao redor. Mas elas faziam todo sentido na minha vida. Naquele dia eu entendi que eu precisava ouvir as pessoas, porque existem pessoas que podem trazer algo de crescimento nas nossas vidas. Alguns são mais espirituais do que nós, né? E aqui eu tive mulheres espirituais extraordinárias, como a Marilene e a Maria, que foram as 2 líderes que comigo caminharam, né, os 11 anos. Tinha uns que não era tão espiritual assim, né, Marilene? Mas me ensinaram muito também. Eu não é, Salles? Aprendi muito neste lugar, com gente que podia, e que tinha uma intimidade com Deus extraordinária, com gente que caminhava comigo do meu nível, com um bêbado que andou pela rua e Deus usou para trazer uma resposta na minha vida, e eu nunca me esqueci dessa experiência. E eu, então, entendi que a gente precisa ouvir as pessoas, que as pessoas são muito importantes na vida da gente, que as pessoas têm algo a acrescentar para nós, e que muitas vezes Deus usa as pessoas para falar conosco. E a gente sempre fica esperando que desça um anjo, né? Que Deus fale de uma forma tão mirabolante. Mas eu digo para você o seguinte: as pessoas trarão para ti as respostas que você precisa ter para as coisas. Você precisa estar atento ao que Deus está fazendo através das pessoas, através de homens e mulheres. Lógico que quando você tem alguém que tem uma conexão com Deus, que tem um dom espiritual, que lidera, né, a obra, Deus ainda mais as usará. Uma palavra como a ministrada num culto de domingo à noite, de uma ceia, certamente ela vai trazer respostas para a sua vida. Certamente ela vai trazer acréscimo. Mas às vezes, eu já tive muito essa experiência, alguém diz, olha, eu estive no culto, foi uma bênção, mas quando eu estava saindo, alguém falou algo para mim que resolveu o meu problema. Alguém me deu uma palavra que era aquilo que eu precisava ouvir. Eu digo isso para você porque 2 coisas. Ouça as pessoas, mas também fale às pessoas.
Deus me disse claramente um dia que eu não deveria falar às pessoas antes de ouvir o que Ele tinha a dizer. E Ele me disse em seguida, e fale às pessoas depois que você me ouvir. Porque não adianta eu ouvir e não falar. Como também não é legal eu falar sem ter ouvido. Essa conexão entre nós e Deus pode produzir uma transformação das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser agentes de Deus neste tempo. Porque assim como você que está aqui hoje precisa ouvir algo, né, precisa entender algo, imagina aquele cara perdido que trabalha com você, aquela colega de trabalho, aquele amigo, aquele vizinho, que está totalmente perdido, o tanto que ele precisa ouvir alguma coisa, o tanto que ele precisa receber. Então, quando você recebe, você se torna um canal para comunicar a outros. E o que eu vim fazer aqui nessa noite, eu quero trazer ao seu coração uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Aquilo que Deus falou comigo, eu quero compartilhar contigo. Aquilo que Deus trouxe ao meu entendimento, eu quero compartilhar com você. Mas eu quero te desafiar a compartilhar isto com uma outra pessoa, a ser um instrumento de Deus na vida de uma outra pessoa. E não se preocupe, eu não sou lá tão espiritual assim, eu não estou vivendo o melhor momento espiritual. Repito para você, Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, no poder dEle, para que o nome dEle seja sempre glorificado. E se você se dispor a glorificar a Deus através da sua vida, Deus vai te usar abundantemente. Com uma palavra de graça, de serenidade, tranquilidade, que trará ao seu amigo, seu colega, sua família, aos seus da sua casa, um tempo de esperança, um tempo de paz. Pode ser isso? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, eu sou grato a Ti pela grande oportunidade nessa noite, nos reunirmos em uma grande família para celebrarmos a ceia do Senhor neste lugar. Aqui nós estamos recordando a obra que o Teu Filho fez por nós na cruz do Calvário. E agora nós lhe pedimos que haja uma conexão celestial dos céus, uma fala do Senhor aos nossos corações. Usando, Senhor Deus, a cada um de nós de uma forma muito especial, que o Teu Espírito abra os nossos entendimentos, Senhor. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que a nossa mente compreenda perfeitamente aquilo que o Senhor há de comunicar a este povo neste lugar. Por todos que aqui estão e pelas suas famílias, pelo preservar do Senhor e pela bênção do Teu cuidado, Senhor, eu lhe sou grato nesta hora e sou grato ao Teu Espírito pelo que Ele há de falar e revelar aos nossos corações. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas e quero ler contigo um texto que fala muito ao meu coração. Gálatas capítulo 2, vamos ler Gálatas 2:20. E depois a gente vai ler lá Gálatas 6:14, 6, de 14 a 17, mas agora Gálatas 2:20. Ele diz assim, vou ler na minha tradução, não sei como é que está ali, eu vou ler naquela tradução que está lá, porque aí vocês fica mais fácil, né, para a gente poder caminhar junto. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Diga graças a Deus. É a palavra, a grande palavra do Senhor que a nós se revela nessa noite, numa noite muito especial. Eu não sei como que você tem vivido este tempo, mas eu diria para você que, na minha pouca experiência de vida, porque não sou assim tão velho, para mim esses são os dias mais difíceis já vividos até hoje. Nunca houve um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Eu me converti na década de 80, bem no início da década de 80, e a igreja era muito pobre naquela época. Nós éramos muito desprovidos de recursos. Quase não tínhamos nada. Mas a realidade da igreja da década de 80, ou do povo na década de 80, principalmente nesse aspecto de uma vida, não vou dizer tranquila, mas de uma vida mais tranquila. O ambiente que nós vivemos há décadas passadas, nada se parece com o que nós vivemos nesses dias. A bem da verdade, eu acho que eu não conheço ninguém que não esteja passando neste momento por um problema. Tem alguém aí que não tem nada que diz assim, não, eu estou livre desse negócio. Eu acho que eu não conheço. Alguns estão atravessando um nível de dificuldade, de problemas maior do que os outros.
Mas às vezes, quando eu acho que eu estou com um problema e eu começo a conversar com alguém, eu vejo que eu tenho sim problemas. Mas existem problemas que são gigantescos, difíceis. E talvez o grande dificultador para nós crentes é que nós criamos uma ideia errada de que porque nós somos crentes, nós não teremos problemas. Ou de que, talvez essa ainda seja uma ideia mais errada, de que quando nós começamos a ter problemas, significa, por exemplo, ou que nós estamos em pecado, ou que Deus, de uma certa forma, está nos punindo por algo. E é muito comum a pessoa começar a dizer assim, mas eu não sei por que eu estou passando por isso. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que isso chegou? O que eu fiz de errado para poder merecer isso? Mas eu quero dizer para você que as circunstâncias que nos rodeiam neste tempo e que produzem um tempo tão difícil não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo. Estes são os dias maus, aflitivos, dias angustiosos, dias pesados. Olha, todos nós com certeza em um determinado momento já tivemos vontade de parar. Já sonhamos e desejamos que tudo se acabasse ali e nós pudéssemos passar para a eternidade em seguida, porque as coisas se parecem muito difíceis. Quero dizer para você que quando tudo está muito complicado, isso não quer dizer que Deus nos abandonou, porque nós também de vez em quando criamos esta ideia. Eu me lembro que uma das experiências que eu tive do meu ministério aqui, eu comecei, um menino aqui, não tão menino, mas menino, e um dia eu fui visitar uma igreja de um camarada aí que eu sabia que era assim meio picareta, meio ruim de serviço, não é? E quando eu cheguei lá que eu vi, o estado que estava a igreja dele, e nós aqui naquela dificuldade, naquela obra difícil, naquele tempo difícil, naquele tempo eu me assentei e disse, Senhor, será que eu tenho chamado? Esse moço eu conheço, sei da sua história, sei que nem chamado tem, e eu chego na igreja dela, ela está tão bonita, está tão arrumado, e aqui eu com tantas dificuldades, até que Deus foi me levar a compreender que as coisas que estão ao nosso redor, muitas vezes não têm a ver conosco, com a gente mesmo, mas que muitas vezes essas lutas chegam, essas adversidades chegam, porque há um propósito de Deus em todas as coisas que acontecem com a gente. Paulo, usando esse texto, ele diz, eu vou ler agora na minha tradução aqui, para poder facilitar, ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Eu sei que todos nós gostamos dessa questão quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E é uma realidade, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já recebemos um poder e uma autoridade de Cristo para reinar com Ele na terra. Mas nós também, como Paulo, estamos na mesma realidade. O nosso lugar é a cruz de Cristo. A cruz não é o lugar do nosso nascimento espiritual. Muitos acham que a cruz é o ponto de partida da vida cristã, que a gente vai à cruz para poder nascer de novo. Na realidade, a cruz é o lugar da vida do cristão. O cristão não vai à cruz para poder nascer. O cristão mora na cruz para continuar a viver enquanto vida tiver, não só na terra, mas na eternidade. Quando Paulo fala, estou crucificado com Jesus, algumas vezes quando eu lia esse texto, eu fazia uma imagem de que Paulo pensava o seguinte, bom, a cruz de Cristo está aqui e eu estou com a minha cruz do lado da cruz de Cristo. E eu sempre pensava dessa forma. Mas o que o texto está dizendo para nós é que Paulo entende que ele está pregado com Jesus na cruz. Ou seja, ele está colocado no corpo de Jesus na cruz. E é tão claro isso que quando ele vai terminar o Efésios, lá no capítulo 6, especificamente no versículo de número 17, ele diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando Jesus apresenta-se para Tomé, que não tinha crido na sua ressurreição, ele diz, olha aqui, eis as marcas da crucificação, você pode colocar os dedos. Paulo usa agora esse termo para dizer, olha, eu estou crucificado com Cristo de uma forma que trago no meu corpo as marcas dos cravos, nos pés, nas mãos, ou seja, eu estou colocado com ele na cruz. Os judeus tinham
a crucificação como uma forma de apenar os principais crimes que aconteciam naquela época. Mas além desta crucificação, como a que aconteceu com Jesus, havia uma outra que ainda era um tanto quanto pior, porque eles pegavam um corpo que já havia, de alguém que já morreu, pregado numa cruz, amarrado numa cruz, eles pegavam um humano, alguém que ainda, que estava vivo, e levava aquela cruz e amarrava o corpo do vivo no corpo do morto. Do jeito que o nariz de um ficava com o nariz do outro, a boca do vivo com a boca do morto, a mão do vivo com a mão do morto. Bem na forma como estava preso o morto na cruz, eles prendiam nela um homem vivo. E deixava ali até que aquele homem morresse, tomado pelas varejeiras, pelo bicho, pelo sol, pela dificuldade do tempo. Vagarosamente o corpo que estava vivo ia morrendo pela morte que estava no corpo morto, que ia sendo comunicado àquele corpo que estava vivo. Aqui, de uma forma similar, mas com outro contexto, Paulo está trazendo à nossa vista esta questão. Ele diz, olha, eu fui pregado com ele na cruz, o meu corpo está no corpo dele, eu estou com ele onde ele está. E quando nós falamos da crucificação, que era uma das piores penas que se podiam dar ao homem naquele tempo, e a crucificação tinha uma marca muito interessante, porque ela tirava do homem tudo. À medida em que o homem era condenado à crucificação, ele perdia tudo, inclusive a sua casa. Há um texto no Antigo Testamento que diz assim, arranque-se a trave da sua casa e faça com ela um madeiro para que ele possa ser nele de pendurado. E ali está se referindo à figura de Jesus, porque era tradição na época, na hora de pregar o cara na cruz, de levar o cara para ser crucificado, às vezes não existia madeira, faltava madeira para isso, eles desfaziam a casa, tiravam a madeira e com aquela trava principal da casa faziam um lugar de pregar aquele homem. Ou seja, quando saía uma condenação de cruz, a pessoa sabia que ela perdeu tudo na vida, perdeu a casa, perdeu a vida, mas de uma forma interessante, quando a gente vê os filmes sobre Jesus sendo crucificado, aparecem uns panos enrolados nas regiões íntimas, e aquele pano está ali colocado exatamente porque nós não fazemos um filme pornográfico, não é? Não seria interessante para isso, mas na crucificação romana não existia nem aqueles panos. O homem era pregado nu, ele perdia tudo, perdia suas roupas, perdia sua casa, perdia sua dignidade, perdia a sua credibilidade, a sua família era tida como uma família agora não bem vista no lugar, ele perdia tudo. E quando Paulo vai dizer aos crentes sobre esse estado que ele agora está, que é um estado de estar crucificado com Cristo, que para o povo era loucura, porque os judeus viviam atrás de milagres e os gregos atrás de conhecimento, e ele diz, nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado, o que é loucura para os homens, porque a cruz é loucura para o mundo. A cruz aponta para alguém que foi despido de tudo, que não tem nada. A cruz aponta para alguém que está passando por muitos problemas, que tem agora pela frente uma vida terrível, uma morte penosa, uma morte muito difícil. E é nesse contexto que Paulo diz que nós vivemos com ele na cruz. Mas é muito interessante porque a cruz é o lugar em que a humilhação é vista pela última vez na vida do homem. Porque daí a pouco seus olhos vão se fechar e ele vai entrar na eternidade para viver uma vida extraordinária com Deus. A vida da cruz é o antepasso da glorificação do homem. A cruz é o último lugar para que o homem seja glorificado. A cruz é o último lugar antes da glorificação do homem. Mas a cruz não é um lugar que muitos de nós gostaríamos de estar, porque nós temos as nossas vontades, e muitos de nós nos demos mal na vida, porque nós nos tornamos especialistas em ouvir a nós mesmos, em fazer a nossa vontade, em realizar os nossos desejos. Quando se diz que nós precisamos ir para a cruz, está dizendo que nós temos que nos despedir de tudo, inclusive das nossas vontades, porque alguém na cruz não tem o direito sequer de querer beber água, porque quando ele tem sede, eles lhes dão um vinagre. A cruz é o lugar em que nós não temos nada, mas estamos a um passo da glorificação para toda a nossa vida.
chegar à cruz às vezes é fácil. O problema é viver pela cruz. É abrir mão do egoísmo, da vaidade, dos nossos quereres, daquilo que nós sonhamos para nós mesmos. E eu digo para você, pode parecer um pouco hipócrita, o senhor disse que tem que abrir mão de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu digo abrir mão de tudo, não é você vender a tua casa e dar aos pobres. Porque quando Jesus disse isso para o jovem, Jesus estava testando aquele jovem. Tanto é que Jesus não diz isso para mais ninguém, senão para aquele jovem avarento. Não tem problema você ter as coisas. O problema é quando as coisas te têm. Não tem problema você adquirir coisas. O problema é quando as coisas te adquirem. Não tem problema em você realizar coisas. O problema é quando você vive apenas para realizar coisas. Quando nós estamos na cruz, o que nós temos para nós não é relevante. O que nós temos para nós é apenas algo que temos, mas que não muda o que somos. Não muda a nossa natureza. Não é possível alguém que tem algo se tornar arrogante porque tem algo. Não é possível alguém que tem algo se tornar autossuficiente só porque ele tem algo. Nós não temos nada. A vida de um crente de sucesso, a vida de um homem ou de uma mulher que está à porta de experimentar o estado da glorificação, tem a ver com a forma como ele se comporta nesta cruz, como ele caminha nesta cruz. E quando eu e você entender que nós não temos nada nessa terra, que nada é nosso, que nada te pertence, nem os filhos, nada é nosso. Tudo é dele, tudo é para ele. É muito interessante quando Jó diz: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que a nossa vontade se faça. Nós gostamos muito de orar o Pai Nosso. E há uma parte específica que nós oramos de uma forma muito intensa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como se faz no céu. Porque nós literalmente queremos que a nossa vontade se estabeleça, que ela se realize. E a questão do insucesso das nossas vidas, e a questão dos grandes problemas que nós enfrentamos, na maioria das vezes tem a ver com as nossas vontades, que foram feitas no passado, que não estavam conectadas com a vontade de Deus. O êxito de um homem e de uma mulher na vida está sobre aonde ele está. Se ele está com Cristo na cruz, se ele está pregado na cruz, se a cruz é para ele algo presente todos os dias, ele terá uma vida de glorificação. Ele experimentará uma vida de êxito. Mas se em algum momento a tua vida é dirigida pela tua vontade, pelo teu nariz, você é o autossuficiente, você é o dono, você é o que toma decisão, você é o que faz, o que vai acontecer é que você vai dar com seus burros na água. E quando eles estiverem afogando, você vai dizer: Deus mais uma vez não me ama, Deus abençoa fulano, mas não abençoa. É possível que Deus esteja irado comigo com alguma coisa, mas você só não pode esquecer que o lugar de Deus te glorificar é na cruz, é na dependência dele, é nos passos dele, é caminhar como ele quer que você caminhe, é se despir de tudo que está no mundo, é não se preocupar com nada, inclusive dizer: olha, que seja feita a tua vontade. Eu digo para os irmãos que talvez um dos textos que mais nos leva a comprovar a nossa maturidade é o texto de Romanos 8, quando ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o teu filho partir agora, você vai ter que entender que de uma forma isso coopera para o teu bem. E nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender que algo, né, eu já disse, parece-me que eu antigamente, quando eu li aquele texto, eu quase que era forçado a acreditar que houve um errozinho ali. Que o texto queria dizer assim: quase todas as coisas, porque tem coisas que não cooperam. E eu quero dizer para você: todas as coisas. Para alguém que está na cruz com Cristo, todas as coisas. Agora, quem está com Cristo na cruz, quem está pregado, não vive mais a sua vida. E é interessante que aí, agora eu vou te dar uma dica muito interessante, uma pegadinha muito interessante, que vai dar agora para você saber se você está na cruz ou não. É que de uma forma muito interessante, pensa agora na imagem da cruz. Pense em toda a imagem que você já viu de alguém crucificado. Há uma coisa que não é possível para alguém que está na cruz com Cristo. Não é possível olhar
para trás, porque a cruz não deixa a cabeça virar para trás. Quem está na cruz só consegue olhar para frente, porque a cruz nos projeta para frente. A cruz nos mostra o que vai acontecer daqui nos próximos 10, 3, 4 minutos, 2 horas, ao chegar às 3 horas da tarde. Jesus, sabendo que já estava tudo pronto, ele diz: Pai, tudo está consumado. Eu entrego a minha alma a ti. E naquela exata hora, termina-se todo o sofrimento terreno de Cristo e começa o estado de glorificação do Filho. A glória desce do alto, encontra-o na cruz, e naquela hora, no momento da crucificação, quando ele dá o último grito, ele esmaga a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés, toma a chave do inferno, da morte, o domínio da humanidade, coloca o diabo no seu lugar e sai da cruz triunfante. Jesus não triunfa no domingo de Páscoa, Jesus triunfa na cruz. A glória não começou na ressurreição, a glória começa com a morte na cruz. Quando ele morre, ele começa a reinar no exato momento da sua morte. Ele passa a ter todo o poder. Por isso que é o sangue, é a cruz que determina o nível de vitória na vida de um crente. Lógico que nós celebramos a sua ressurreição, ele é muito importante, mas Jesus não passou dormindo aqueles 3 dias. Naqueles 3 dias ele colocou em ordem o mundo espiritual de uma forma extraordinária, para que eu e você pudéssemos reinar com ele. Para que quando ele subisse, nós também pudéssemos assentar com ele nas regiões celestiais. Eu sei que nós gostamos muito desse texto, que nos coloca nas regiões celestiais com ele, mas para estarmos com ele na região celestial, precisamos estar com ele na cruz. Lembrar da cruz, ser grato por isso. Como você fez para se converter? Você teve uma revelação do que Cristo fez na cruz para você. E como que você faz para poder continuar convertido no decorrer da sua vida? Você continua acreditando na cruz. Você continua agradecendo pela cruz. Você olha para aquela imagem e diz: por causa da cruz, o meu nome foi escrito no livro da vida. Por causa da cruz, os meus pecados foram perdoados. Por causa da cruz, eu fui livre do poder do pecado. Por causa da cruz, agora eu não preciso temer a segunda morte. Por causa da cruz, o inferno não faz mais parte da minha história. Por causa da cruz, eu já não tenho mais condenação. A cruz é o lugar em que eu e você devemos estar todos os dias. É difícil dizer isso para crentes velhos, que tiveram uma experiência de salvação lá no passado com a cruz, mas no decorrer da caminhada eles inventaram tantas coisas e acharam que outras coisas poderiam substituir o poder da cruz. Mas Paulo, enfaticamente, em todos os seus textos, vai dizer para nós que o nosso lugar, o lugar de honra, a mensagem que pregamos, aquilo que dizemos, aquilo que transforma o homem, tem a ver com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Na noite em que ele foi preso, antes mesmo de ser preso, enquanto orava no jardim do Getsemane, já em angústia de morte, o seu sangue ou o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele começa a colocar sangue para fora do seu corpo. E ele então é preso e é levado diante das autoridades. E é uma hora em que colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, bate com uma madeira e aquilo começa a derramar sangue. E o sangue vai derramando, vai sendo esparramado pela estrada até chegar ao Calvário. Chicotes, açoites, sangue. A vida lá vai se acabando à medida em que o Calvário se aproxima. E quando ele é pregado naquela madeira, e possivelmente, certamente, seus punhos foram furados, ali as veias principais foram atravessadas e o sangue correu ainda de uma forma mais intensa. Eu olho para aquele chão ao redor daquela cruz e eu penso naquela madeira. Às vezes a gente corta um pouquinho, né? Faz uma sangueira, e eu penso naquela madeira, aquilo era sangue puro. O chão. E depois que ele morre, para certificar realmente que ele havia morrido, eles transpassam o seu coração, porque o coração ainda deposita um pouco de sangue, e ali todo o sangue que havia naquele corpo foi derramado. Um sofrimento trágico, uma morte difícil, mas naquele sangue estava o poder da minha e da sua vida, uma nova história. Sabe o que acontece com a gente?
nós nos tornamos religiosos depois de termos nos convertidos. Nós passamos a ser bons religiosos. A verdadeira espiritualidade está na vida da cruz. A dependência de Jesus para tudo. Uma das coisas que tem marcado essa minha caminhada ministerial durante esses 22 anos é a necessidade de tomar decisões. Tanto aqui quanto lá no industrial, por diversas vezes eu fui desafiado a ter que tomar decisões. E as pessoas sempre me pressionaram para tomar decisões. Mas foi muito bom no dia em que eu resolvi que eu não tomaria nenhuma decisão sem que Deus falasse comigo. E por inúmeras vezes eu disse, o senhor não vai fazer? Eu falei, vou. Quando você vai fazer? Quando Deus falar comigo que eu devo fazer. Se você me perguntar o que eu posso elencar como sendo uma dádiva de Deus na minha vida e no crescimento desses últimos anos, eu digo para vocês que procurar ouvir Deus antes de fazer as coisas é fundamental para as coisas darem certo. Não fazer aquilo que está no meu coração. Não me dirigir por aquilo que eu acho. Pela minha vontade, principalmente pela minha vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha, muitas vezes, é equivocada, humana e limitada. Como é que você sabe se você está na cruz? Se você realmente já não olha mais para o passado. Se a tua cabeça já não consegue mais ficar voltando para trás. E Paulo fala isso, né? Deixando para trás tudo que para trás ficou. Eu aprendi que existem dois tempos que podem arrebentar com a vida do crente. Porque tem crentes que só vivem olhando para trás. E isso é um problema. A cruz resolveu o nosso passado. Eu demorei muito para poder aprender sobre isso. E muitas vezes, quando eu estava num culto muito abençoado, e que eu começava a sentir a presença do Espírito, o capetinha chegava no ombro esquerdo e dizia assim, bonitão, você está lembrado? E quando ele me disse, você está lembrado? Eu começava a lembrar das coisas ruins, e eu dizia, eu realmente não mereço ser abençoado. Até um dia em que eu aprendi a fazer uma oração. E quando ele dizia, você está lembrado? Eu dizia para ele assim, eu lembro, você lembra, ele não lembra mais. Então você pode continuar a lembrar, você pode tentar me lembrar, mas ele não lembra mais. Como é que você sabe se você está numa cruz? Se você, em meio a todas as adversidades, a todas as dificuldades, a todas as barreiras, a tudo aquilo que é opressivo, a tudo aquilo que parece que te leva ao limite da vida, você olha e diz, por mais um pouco, eu verei o Senhor face a face. Um dia Deus falou claramente comigo, você tem muitas coisas boas. E se eu não te der alguns problemas de vez em quando, você vai se encantar com o mundo. Porque quem só tem coisas boas no mundo, ama o mundo. Encanta com o mundo. E Deus permite que estas coisas ruins aconteçam ao nosso redor, para que nós nos desencantemos com essa terra. Para que nós não criemos esperança nessa terra. Os teus pés precisam estar escaldados com a areia do deserto. Mas os teus olhos e a tua mente precisam estar erguidos para o alto. E ainda que você perca todo o couro dos teus pés, os teus olhos e a tua mente não pode ser tirado do caminho para onde você está indo, do lugar que te espera, no momento em que você vai poder dizer como Jesus, está consumado. Acabei a carreira, guardei a fé e agora estou entrando no estado de glorificação com Deus. Isso não quer dizer com esta palavra que você vai viver um inferno na terra e não vai ter vitória. Isso quer dizer que você pode viver uma vida de vitória apesar dessas adversidades. Quando você tirar os teus olhos da cruz ou do sofrimento ou das lutas e olhar para onde você está indo, você vai dizer, vale a pena estar onde eu estou, porque tem muitos que não estão aqui na cruz, mas não irão para onde eu vou, não terão o destino que eu terei, e vale a pena continuar nesse caminho, porque a recompensa será maravilhosa e eterna. Olhe para a cruz todos os dias. Aquele temperamento ruim, aquele domínio próprio que você não tem, aquele linguajar inadequado,
todas as vezes que você se deparar com aquilo, diga para você mesmo: este não sou eu. Esse não é o homem que está na cruz. Quem está na cruz não permite que o seu domínio próprio, que a sua falta de domínio próprio, que as suas vontades, que aquilo que lhe domina no pecado prevaleça. Porque uma das coisas que a morte de Jesus fez por nós, ela nos deu o poder de sermos livres do pecado. Eu sei que você entende o poder do perdão dos seus pecados. E é muito bom que você entenda isso. É muito bom que você entenda que quando você peca, Deus tem o poder de te perdoar. Que pelo poder do sangue você vai ser perdoado. Mas a vida de quem está pregado na cruz entende que agora ele está livre do pecado. Você não precisa mais viver em pecado. Você não precisa mais viver escravizado pelo pecado. É essa compreensão da liberdade que a cruz nos dá. Qual é a possibilidade de alguém que está pregado numa cruz abrir uma revista pornográfica ou ficar pensando em coisas, em besteira lá na cruz? Existe essa possibilidade? Não. Porque ali o cara sabe que está no final daquela história. Quando você estiver na cruz, você não terá problema com a promiscuidade, você não terá problema com a pornografia, você não terá problema com a sexualidade transviada, você não terá problema com a bebida, com as drogas, você não terá problema com nada, porque você está na cruz. Todos os problemas que nós passamos e que nos dominam no fracasso têm a ver com o lugar em que nós não estamos. Na cruz, não dá nem para o cara pecar mais. Ele não consegue nem mais ter consciência do pecado. Ele não consegue mais nem pensar no pecado. Porque a vida, diferente daquele primeiro quadro que eu pintei para vocês, em que a morte que está naquele corpo apodrecido, está passando para aquele cara que está agora pregado na cruz com ele, ou amarrado na cruz com ele. No caso da mensagem da cruz que proclamamos, a vida, porque ele não morreu, ele não ficou na cruz, a cruz não pôde detê-lo, ele é chamado de o autor da vida. Então quando você está com ele na cruz, a vida dele passa para você, você passa a cheirar como ele cheira, você passa a falar como ele fala, você passa a pensar como ele pensa, e você passa a ter os desejos que ele tem. Esta é a vida do crente. A vida do crente não é mais um culto, não é mais um encontro no domingo, nem mais uma ceia. A vida do crente é o Cristo que agora vive nele. Eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo domina os meus atos, Cristo domina a minha fala, Cristo domina os meus pensamentos. Agora eu vivo uma vida de cristão. Se você quer entender se está na cruz ou não, faça uma análise sobre os seus pensamentos, sobre a sua fala, sobre as suas atitudes, e veja se Jesus faria. Se por acaso a resposta for não, isso significa que você ainda não está na cruz, ou que você pode ter passado pela cruz durante um tempo, mas que você resolveu descer dela por alguma coisa, algo lhe tirou dela. E esta compreensão é fator que precisa acontecer na igreja agora, para que nós possamos ser as pessoas que vão transformar essa sociedade. Aqui no Palmeiras não precisa de mais igreja evangélica. Não precisa de mais templo, já tem templo demais. Sabe o que está precisando aqui? Aqui precisa de gente transformada por esse poder, que sejam verdadeiros discípulos de Jesus, que ajam como Jesus, que vivam como Jesus, para transformar toda essa sociedade que está ao nosso redor. É isso. Estamos precisando de gente que agora vive como Cristo, que são verdadeiramente cristãs, que estão com Ele pregado, que colocaram na cruz a sua vida, e que não querem viver uma outra vida, senão uma vida de dedicação a Deus, e que não tem nele um prazer, senão o prazer de agradar a Deus, de viver como Deus o chamou para viver, de andar nos caminhos em que Deus ama. Todos vocês já devem ter tido uma namorada, ou tem até hoje, e uma das coisas que a gente faz é tentar agradar a mulher da gente. E como é que a gente agrada? Depois de um tempo, né, Salles? A gente já sabe o que gosta de comer, a que hora gosta de dormir, a que hora gosta de levantar, do que não gosta que a gente faz. E aí você pode viver aquela vida difícil de casamento, que você sabe exatamente o que a tua esposa não gosta, e você vai fazendo o que ela não gosta, para que você possa azedar ainda mais o seu casamento. Ou você pode entender o que ela não gosta,
e entender o que ela gosta, e começar a deixar de fazer o que ela não gosta e fazer o que ela gosta. E aí você começa a crescer no conceito daquela mulher. Isso vale para o homem e para a mulher. É esta este o grande desafio na nossa vida cristã. Nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Nós sabemos o que alegra o coração de Deus e o que não alegra. Nós sabemos o que torna Deus satisfeito conosco e o que torna Deus insatisfeito conosco. A questão é que fora da cruz, nós não conseguiremos agradá-lo. A vida que agora vivo, a vivo no poder do Filho de Deus, pela fé. É possível que você já tenha caminhado muitas léguas, muitos quilômetros, mas eu não sei a altura da caminhada, aonde você está hoje. Ele diz assim, no capítulo 6, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. E olha o que ele vai dizer, eu estou lendo isso para vocês em Gálatas 6,14. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não há nada no mundo mais que me dá prazer. E então eu não preciso viver mais nada que tem no mundo. Você pode ser crente há 40 anos, como eu já estou há 40 anos. Mas se o mundo ainda está vivo dentro de ti, você não está na cruz. Você se tornou membro desta igreja. Você pode ser até um pastor. Mas se ainda há um prazer no mundo, isto está te convidando hoje a fazer uma reflexão sobre aonde você verdadeiramente está. Que vida que você está vivendo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser, diga comigo assim, uma nova criatura. E todos quantos andam conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Será que você está com as marcas? Teus pés estão furados? Tuas mãos estão furadas? O teu lado direito, lado esquerdo, está transpassado? Ou quando se olha para você não vê as marcas de Jesus? Ou quando se olha para você, ou você mesmo, porque o ideal é que você faça isso. Eu não posso medir você, eu meço a mim. Deus falou contigo nessa noite? Todos os problemas que nós vamos passar, para quem está na cruz, é irrelevante. São pequenos demais. E a gente atravessa com os olhos erguidos na glória, dizendo mais um pouquinho, e eu verei face a face, como Ele é. E eu me verei livre de todas as dores, de todo o sofrimento, de toda a dificuldade. E não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais perda, não haverá mais tristeza, não haverá mais escuridão, porque o sol da justiça nos iluminará para todo sempre. Esta é a fé que vale a pena ser vivida. Por ela vale a pena sair de casa num domingo à tarde como esse e vir para um culto. Por ela vale a pena ir a um GCL. Por ela vale a pena abrir a boca e comunicar a alguém a mensagem do Evangelho. Sem ela, tudo mais é uma religião morta, fria, sem vida, sem razão, sem transformação, sem prazer, que fica como aquela hiena que eu sempre dizia para vocês, Ó dia, ó vida, ó azar, não vai dar certo. Porque Deus não me ama como ama o outro. Porque Deus abençoou o outro mais do que a mim. Porque eu fiz um pecado e Deus não perdoa ainda. Porque eu estou vivendo. Não olhe para trás. Levante, erga os olhos, caminhe para frente. Vamos ficar de pé?